Mensagem do Céu. Queridos, shalom, amados, vocês estão acompanhando a gente, eu estou estudando com vocês, Vivendo Além dos Seus Sentimentos, um livro que eu recomendo a vocês, né? Eu realmente acredito que, amados, nós precisamos ler, nós precisamos ter tempo. Estou lendo, na verdade, agora 2 livros, um da área de psicologia e um da área científica, e claro, as escrituras que eu não deixo de ler. Estou lendo com vocês o livro da Joyce Meyer e estou lendo com meu marido um outro livro conjugal, tão importante para nós. Nós temos de viver dessa maneira, queridos, crescendo sempre, né? Então, que o Eterno ministre ao seu coração, fale conosco, dê-nos da sua boa mão para que nós saibamos lidar com tudo isso. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu te dou graças pelo tempo que nós podemos estudar, conhecer, Pai, as experiências de pessoas que venceram além de nós e que possam trazer para nós tão enriquecimento, para que nós vivamos e vejamos o bem. Fica com todos os nossos amados. Oru Hakodesh, este Espírito do Sagrado, ministra por meio da minha voz, por meio da minha vida, e toque os corações que estão sedentos para ouvir a tua voz, Pai. O que eu te peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Você que me ouve falando com Aruach, com Yeshua, não é? Às vezes eu estou orando, eu vou falando ou com Aruach, ou vou falando com Yeshua, não é? Então a gente tem que ter uma relação com a vida do nosso Pai amoroso, a vida do nosso Mashiach que nos comprou e a vida do penhor da benevolência do Eterno em nossas vidas, que é o Espírito do Sagrado. Então eu convido você a ter uma relação. Nós temos maior dificuldade, temos relação com os malachim. Nós não, os malachim, os anjos do Eterno, os mensageiros, eles podem até vir falar conosco, mas são posições bem difíceis de ocorrer, mas é muito difícil nós irmos ao encontro de um malach, de um anjo, para falar com ele, não é? Então, que o Eterno ministre ao seu coração. Você está conversando com o Pai, Yeshua está à sua destra e você não refere nenhuma palavra para ele, não é? Aruach está com você, porque você é levado para a presença do Eterno pela Aruach, pelo Espírito do Eterno, e você não se refere a Aruach, não é? Então, às vezes, eu acabo orando ao Pai e falando, na verdade, com quem me carrega, no colo, literalmente, muitas vezes, e também com Mashiach, que está à destra do Pai, lutando por nós, Yeshua, nosso Rei, o Príncipe da Shalom, né? Vamos lá, queridos, encarando os problemas. Se alguém tem um longo histórico de um comportamento emocional desequilibrado, essa pessoa pode ter muitos problemas que precisa encarar. Talvez até problemas antigos que vêm desde a infância. Então, Yeshua nos deu o primeiro princípio a ser lembrado em relação à saúde emocional, estável quando disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Yohanan, João 8,32. Sem confrontar os problemas dolorosos do passado, é impossível seguir em frente com a alma saudável. Meu pai cometeu abuso sexual contra mim, e quando eu percebi que ninguém me ajudaria, eu decidi que eu iria resolver até completar 18 anos e poder sair de casa. E foi o que eu fiz. Parti e pensei que o problema terminaria, mas não. Eu levei mais de 13 anos para perceber que o problema ainda estava em minha alma e estava afetando a minha personalidade, da maneira como eu lidava com tudo e com todos. Eu tinha de começar a minha jornada de cura estando disposta a olhar para o problema dentro de mim, em vez de colocar a culpa em todos os meus problemas em cima de outras pessoas. Eu queria trazer uma coisa que eu estava falando ontem com a minha filha. Eu desenvolvi uma questão que por exemplo, se eu estou dormindo, eu ouço um barulho, eu tenho taquicardia. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Algumas coisas que meu marido criou como opção, por exemplo, ligar o ventilador, então eu ouço o barulhinho do ventilador, mas no inverno não vai ter como ligar o ventilador. Eu falei isso para ele essa semana, não é? Chegando o inverno nós vamos fazer o quê, né? Então se tornou uma prática. Por exemplo, ele levanta para ir no banheiro, às vezes dá uma batidinha na porta, esbarra numa cadeira, meu coração disparava, né? Então
eu comecei a buscar quando é que isso começou. E eu lembrei que quando eu era pequena, eu tinha isso porque se eu ouvisse os passos do meu pai entrando no meu quarto, eu disparava o coração, né? Então também se eu ouvia, fosse a minha mãe que estivesse também entrando por causa das violências e todas as coisas mais, me disparava o coração. Então eu associei o barulho ao risco, ao perigo, seja de coisas tão ruins ou de espancamentos, entre outras coisas tão negativas. Eu associei qualquer barulho quando eu estou dormindo a essas expressões que aconteceram na minha infância. Então, queridos, eu não tenho mais esse problema. Ninguém vai vir me bater, ninguém vai vir me fazer mal, não é? Então, eu posso ficar tranquilamente no meu quarto. Eu estava tendo tanto problema com isso que me deu problema de bruxismo, né? Que é ficar rangendo os dentes, quebrando os dentes enquanto a gente está dormindo. E aí agora tem uns 2 meses atrás, porque aquele negócio que põe nos dentes, ele é de plástico, né? Então é evidente que eu estou tendo uma ação de amilase com plástico e eu estou digerindo um microplástico ali e está indo para os meus órgãos aquela coisa. E eu tomei uma decisão, o acrílico no caso, eu tomei uma decisão há 2 meses atrás, falei, eu não vou mais quebrar meus dentes, porque eu quebrava os dentes à noite. Eu apertava com tanta força os dentes que eu trincava, eu quebrava, eu já quebrei dente até a altura da raiz e perdi o dente por causa disso. E aí, há 2 meses e pouco atrás, estava lendo os livros, né, não fala sobre isso, livros da Joyce, mas eu falei, Senhor, eu não posso ter isso na minha vida. E eu percebi quando eu estava estudando as Escrituras, e eu estava escrevendo um estudo bíblico, alguma coisa assim, eu percebia que a minha mandíbula ficava tão dura que eu ficava com dor na mandíbula de apertar os dentes enquanto eu estava estudando. Falei, acabou isso, tem uns 2 meses isso. Talvez os 3 meses, porque eu acredito que isso foi no final do ano passado. E aí eu peguei e coloquei para o Eterno e falei, Senhor, eu não preciso mais disso, eu não vou, eu não quero mais. Não quero dormir com plástico na minha boca, eu não quero ficar apertando meus dentes, eu não preciso disso na minha vida. E aí eu percebi, comecei a soltar a minha mandíbula, e à noite também, quando eu já deitava, eu já travava a mandíbula, eu falei, não, meus dentes vão ficar normais, eu não preciso disso. Queridos, tem 3 meses que eu não durmo mais com um mordedor, aquele protetor. Eu não estou dizendo para você fazer isso, mas é assim, sabe aquela questão de você não poder comer uma coisa que te faz mal, mas você vai tomar um remédio para continuar comendo a coisa que te faz mal? Não é? Tinha até um comercial que dizia antes, depois, né? Então, quer dizer, a pessoa poderia continuar com as suas práticas erradas, mas ela teria lá alguma coisa que ela pudesse tomar para evitar que ela tivesse as consequências, né, das suas más escolhas. Então eu falei, não, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, eu não vou ter que fazer, que eu tinha que fazer um novo, porque você vai mordendo o negócio e lá vai furando, né, o protetor dos dentes. E eu não tenho mais problema de bruxismo, queridos. Eu me libertei, estou me libertando de tudo que me aprisionava, né? E eu não travo mais minha mandíbula estudando, porque às vezes eu gasto 4, 5 horas fazendo um estudo. E eu ia travando a mandíbula. Falei, não, Senhor, eu estou te ouvindo, eu quero te ouvir com tranquilidade. Sabe aquela tensão? Eu não posso errar. Senhor, eu quero entender o que o Senhor está falando. E às vezes, queridos, eu travava a minha mandíbula de uma tal maneira que eu levantava do estudo com dores articulares, né? Então que o Eterno ajude você também a lidar com a tua ansiedade, em qual escala ela estiver e no que ela esteja afetando a sua vida. Eu tive até de parar de colocar a culpa nas pessoas, por eles, em meu pai, ou em todas as pessoas que não me ajudaram, embora os que eles fizeram comigo para me ajudar tivesse sido a fonte do meu problema e motivo pelo qual meu comportamento era emocionalmente errático e não estável. E eu tinha de assumir a responsabilidade pelas mudanças que precisavam ser feitas na minha vida. Lembre-se sempre de colocar a culpa, quando você coloca
Perdão, queridos. Quando você coloca a culpa em outra pessoa, não adianta nada e não ajuda você a desfrutar liberdade, a saúde que o Eterno tem para você. O Eterno queria me ajudar, mas eu tive de pedir a Ele para fazer isso e estar disposta a deixar que o maravilhoso Espírito do Eterno me conduzisse por vários anos de cura. A palavra do Eterno é a verdade que finalmente me libertou da dor do meu passado e que me deu estabilidade emocional. Eu oro para que a expressão estabilidade emocional soe maravilhosamente em seus ouvidos e o que você acredite que você pode tê-la e esteja disposto a não viver sem essa estabilidade. E, queridos, são coisas pequenas. O que eu estou falando para vocês, que mal há em a gente, por exemplo, estar estudando as escrituras, para eu ter um travamento de mandíbula enquanto eu estava estudando as escrituras, né? Mas, amados, o importante para nossas vidas, o posicionamento que nós temos de tomar isso de modo contínuo, é que nós nos libertemos. Você tem alguma coisa que você faz, você fala, isso não é bom, mas não é bom eu franzir a testa, não é bom. Você sabe aquilo que você faz, que você precisa se libertar. Vai se libertando de tudo isso. Finalmente, eu aprendi que pessoas feridas ferem pessoas. E quando entendi que meu pai me feriu, porque ele estava doente por dentro, eu pude perdoá-lo. Aprendi que o que aconteceu comigo não tinha de definir quem eu era. Na verdade, tratando-se, né, do meu pai, ele na verdade se envolveu foi diferente do que aconteceu com o pai da Joyce. Meu pai se envolveu com drogas, né, se envolveu com coisas que afetaram também a sua mente, a sua disposição e os motivos que o levaram a fazer isso. Realmente, eu pouco conheci da vida do meu pai, né? Conheci um pouco mais da minha mãe. Então, para mim é mais fácil, mais suave. O meu amor em relação à vida da minha mãe é muito mais tranquilo, por eu compreender as coisas que ela viveu. Mas assim, eu não tenho uma relação que eu gostaria, que seria saudável. Eu não tenho essa experiência de saber, por exemplo, o que é um convívio com um pai. Eu nunca tive isso. Eu tenho hoje meu pai celestial, mas eu nunca soube o que é a figura paterna, né? Foi muito difícil para mim, eu acredito que para Joyce também. E se você tem essa questão de não ter tido uma figura paterna, eu acredito que isso possa atrapalhar bastante mesmo a sua vida em alguns aspectos, que o Eterno te traga todo o contexto necessário para que você consiga vê-lo como um pai amoroso e um pai presente, tá bom? Meu passado não podia controlar meu futuro, a não ser que eu permitisse. Eu aprendi que estava cheio de vergonha do passado e que em parte me culpava, mas que o que aconteceu comigo não era culpa minha. A culpa era minha companheira constante, porque o medo e a preocupação sempre estavam juntos. E é o que eu falei para vocês, a ansiedade, que é essa preocupação, ela sempre vai te conduzir nos braços do medo. Não é? Que o Eterno liquide isso no seu caminho, em nome de Yeshua. Eu sofria de muitas outras enfermidades também, mas o ponto é que cada uma delas tinha de ser enfrentada com a ajuda do Eterno, e à medida que isso aconteceu, a cura veio em cada área. Imagine vários cardaços coloridos de sapatos amarrados juntos em nós, em cada um deles representando um problema diferente na sua vida. Se você se entregar a alguém e disser, por favor, desamarre essa bagunça, levaria algum tempo porque os cadarços teriam de ser desamarrados um a um. Eu tenho um colar que é feito de várias correntes finas, com cruzes penduradas em lugares diferentes, e ele tem a tendência de ficar emaranhado quando não está sendo usado. E as Escrituras dizem que as promessas do Eterno se realizam por meio da confiança e da paciência. Veja Judeus Messiânicos, Hebreus 10:36. Você pode se recuperar da dor do passado, das coisas que fizeram com você, com os erros que cometeram, mas será preciso um investimento de tempo da sua parte. Você pode continuar a investir na sua miséria,
ou pode começar a investir na sua cura. Alguma coisa você vai investir enquanto você viver. Portanto, certifique-se de que seja algo que dê dividendos benéficos, dê pontos positivos para a sua vida, para a sua energia vital, para você como ser humano, como pessoa. Aquilo que nós meditamos, queridos, é algo tão poderoso para nos conduzir aonde nós vamos chegar. Aquilo que vira a sua mente, às vezes vem uma notícia para você e você começa a ter alguns quadros de insegurança. Então deixe o Eterno tratar da sua vida de modo poderoso, como Ele gostaria, para te conduzir na mão do que é invisível, mas que é mais real do que esse mundo que nós vivemos. Perguntei milhares de vezes em minha vida por que estou me sentindo assim, mas eu não fazia nada a respeito. Estava apenas confusa e agia com base nos meus sentimentos em vez de tentar obter algum tipo de ajuda. O mundo está cheio de pessoas agindo assim todo o tempo. Elas procuram interagir umas com as outras em relacionamentos que absolutamente não funcionam ou que, na melhor das hipóteses, são muito disfuncionais. É possível entender alguns dos motivos pelos quais nos sentimos como nos sentimos, mas a mais importante situação é pararmos de defender o nosso mau comportamento. Nós possamos abrir mão de todas essas desculpas, porque enquanto usarmos o passado para manipular as pessoas e as situações, jamais nós estaremos livres dele. Eu costumava, na verdade, a usar as situações que eu vivi no passado como desculpa para o meu mau comportamento, mas tive de estar disposta a confrontar os problemas do passado e lidar com eles de maneira adequada, para que houvesse uma real mudança na minha vida. Uma das maneiras que o Eterno me ensinou a lidar com o passado foi de confessar as promessas dele e falar em vez do que eu sentia. Eu lembro-me de um dia que eu estava diante do espelho e disse algo assim em voz alta: meus pais não me amavam de verdade, eles nunca me amarão, simplesmente porque não sabem como fazer isso. Mas Deus me ama. Eu não tenho de passar a minha vida lamentando alguma coisa a respeito da qual eu não possa fazer nada. Eu não vou desperdiçar a minha vida para conseguir algo que meus pais me possam dar, sendo que eles não têm a menor condição de me oferecer isso. O fato de eles cometerem abuso contra mim não foi culpa minha. Eu fui vítima, mas eu não vou continuar sendo vítima. Eu vou ser uma alma emocionalmente saudável e íntegra, e o Eterno está me ajudando. Todos os dias eu estou progredindo. Todos nós tivemos problemas dolorosos com o nosso passado, com os quais nós temos de lutar. Eles não foram culpa nossa, e não é justo sofrermos por causa do comportamento de outras pessoas. Talvez você tenha sido importunado sem piedade quando criança e ainda se sinta inseguro ou muito sensível por causa daquela velha dor. Talvez alguém que você amou tenha abandonado você sem explicação. Seja qual for a fonte da sua dor, o Eterno te ama. E você não tem de passar a sua vida lamentando por alguma coisa a respeito da qual você não pode mudar, não pode fazer nada. O Eterno quer te ajudar e Ele vai te ajudar. Mas Ele está esperando você pedir ajuda. Ele está esperando você tomar uma posição em relação a essa necessidade de ajuda, tá bom? Não fique preso a um momento. No seu futuro, não há espaço para o seu passado. Então, por isso eu te encorajo a não ficar preso em um momento ou num período da sua vida que já se foi, já passou. Milhões de pessoas perdem o hoje porque se recusam a soltar o passado ou se preocupam com o futuro. As coisas que me aconteceram ou que aconteceram com milhões de outras pessoas na vida são infelizes, para dizer isso no mínimo. Esses abusos são dolorosos e realmente nos atingem, mas nós podemos nos recuperar. O Eterno é um Pai, um Deus redentor e restaurador. Ele promete restaurar a nossa alma e Ele vai fazer isso. Se o convidarmos para entrar e cooperarmos com o seu processo de cura em nossas vidas. O Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor
Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Teilim, Salmo 23, versículos de 1 a 3. Quando este salmo revela o que Eterno nos faz, que nos faz repousar e nos guia em águas tranquilas, isso me lembra de quando chegamos ao ponto com que finalmente paramos de fugir do passado e simplesmente tomamos a decisão de encararmos a Ele para recebermos a cura. Queridos, eu gostaria de verdade que vocês não tivessem que chegar na idade de 60 anos, né? Eu estou indo agora para 61 anos, para você tomar uma decisão de fazer isso, não é? Muita coisa eu gostaria de ter tido alguém que me trouxesse uma orientação na minha adolescência ou talvez na minha idade adulta, mas eu não tive a oportunidade que você está tendo de hoje tomar as rédeas da sua vida e entregar na mão do nosso Pai amoroso, não é? Que você tenha coragem de se posicionar dessa maneira. E eu sei que Ele está cuidando de você e vai fazer o melhor por você. Nós passamos tempo com o Eterno meditando na sua palavra, na sua presença, aprendendo que Ele nos ofereceu uma nova vida, uma vida cheia de saúde para o nosso espírito, para a nossa vontade, para nossas emoções. Quando a alma está saudável, restaurada, isso também vai gerar uma saúde física para nós também. Muitas enfermidades e doenças hoje em dia são resultado do estresse. Não importa quantos médicos nós visitemos ou quantos remédios tomemos, podemos estar lidando apenas com sintomas em vez de chegarmos à raiz do problema, não é? Eu queria falar uma coisa para vocês importante sobre isso. Recentemente, eu acho que eu compartilhei isso com vocês. A minha filha, ela desenvolveu uma disbiose fúngica profunda e ela teve um quadro de depressão profunda e ela queria um psicanalista, ela queria que levasse ela num médico que pudesse receitar algum remédio tipo tarja preta para ela, não é? E aí aconteceu que nós levamos no médico de medicina integrativa, que tem cuidado da nossa família, e ele pediu os exames dela e foi constatado que ela estava com disbiose fúngica profunda. E assim, ela chegou num quadro, queridos, de não conseguir fazer as coisas essenciais, não é? E ela não acreditava que tratando da saúde dela, ela voltaria a ter vitalidade, raciocínio lógico, todas as coisas que ela perdeu. E inclusive no 3º mês de tratamento, ela queria abandonar o tratamento, porque ela não via resultado, ela via pequenos resultados, mas ela não celebrava as pequenas conquistas. E aconteceu que quando ela estava perto do 4º mês do tratamento, quando ela começou a voltar a ser quem ela é de fato, porque o médico disse justamente para ela: você pode ir em qualquer médico que te receite um poderoso psicotrópico, mas você não vai estar tratando o seu problema, você vai estar tratando os sintomas do seu problema, você não vai receber cura, você vai receber um paliativo, não é? Então, queridos, com a nossa vida espiritual, hoje ela está bem, graças ao Eterno, restaurada. Nós estamos indo para o 6º mês de tratamento, que esse tratamento é um tratamento de 6 meses. Então ela tem um tratamento que está em fase de conclusão. Mas outro dia, minha alegria quando ela me escreveu, sou eu de novo, porque ela não se reconhecia mais. Então, queridos, eu peço a vocês que enfrentaram problemas, enfrentaram lutas, enfrentaram danos com outras pessoas, não coloque isso como se isso não pudesse te afetar, ou que você esteja longe dessas questões na sua vida. Que o Eterno lhe desperte para a realidade, que você se volte para Ele com poder, para que você saiba lidar com esses aspectos da sua vida que podem sim estar influenciando da mesma maneira que uma disbiose, uma doença intestinal na minha filha, desconfigurou completamente ela hormonalmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Que o Eterno te mostre e você tenha coragem de tratar as raízes dos seus problemas, tá bom? Beijos no coração, queridos. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Vou voltar aqui para a rádio.